que mandaram pra gente era tipo uma foto. Uhum. Ela está com a gente aqui na sala. Na verdade, boa tarde para quem está aqui na sala, né? Já somos a Amanda, o Cauã, a Lara, a Isabela e a Maria Eduarda. E aqui na sala tem um monte de gente feia. Oi, tia. Oi. Fazer o quê, né? Trouxe pelo menos o livro. Eu acho que a tia... A aula está sendo gravada. Meus queridos alunos do coração lindos, top de Rede Globo. Vocês trouxeram o livro de vocês de história? Sim, tia. Oh, que pena! Mas eu trouxe para vocês. Matheus, menino lindo! Volte, Jack! Jack, fake só a peste. Tá, ô, Raíssa, desliga essa luz aí para ficar melhor para vocês. Né? Cara do Chuck. Matheus Chuck. Ó, gente, fala, tem que compartilhar aqui, ó. Professora, compartilha a tela com seus alunos, professora. Não é aqui não, professora, é aqui. Essa história de ter 200 mil meu computador. Ô, Matheus, o Matheus Cruz. Matheus Cruz, tão lindo quanto o Tom Cruise. Por que você saiu da sala? Vamos lá. O pessoal de casa tá vendo. Gente, voltamos, né? Olha, a notícia boa para vocês é que nessa prova de história de AC1, mesmo com tudo dando do jeito que está dando, que vai dar certo, ela só vai cair um capítulo. Vocês vão fazer uma prova de um capítulo, fiquem felizes. Aleluia. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Esse capítulo é um capítulo de não sei quantas milhões de páginas. Mas esse capítulo, pelo menos vocês vão estudar um povo, vocês não vão estudar 200 povos, né? Então, esse capítulo, na prova vai cair o mundo grego e a democracia. É um capítulo que nós vamos estudar tudo sobre a Grécia. Não é conteúdo difícil, mas é um conteúdo muito volumoso, muita informação. Então, a partir de hoje, não acumulem esse conteúdo. Eu dei uma linha, leiam uma linha, estudem uma linha, façam tarefa de uma linha. Não acumulem conteúdo. Tá certo? Então, nós vamos começar com o mundo grego e a democracia. Por que a gente está falando de um mundo grego e a democracia? Porque os gregos, gente, eles nunca formaram um império. Mas eles dominaram o mundo antigo. Tinha como é que um povo não é um império e domina o mundo antigo. As ideias que eles tiveram, da religião que eles inventaram, eles acabaram, da arquitetura que eles desenharam, das artes que eles vão desenvolver, eles influenciaram o mundo antigo e influenciam até hoje. Quem nunca viu mitologia grega em quadrinho, em jogo de videogame, em filme, em livro, em jogo de tabuleiro, em pintura? Vocês já ouviram falar em Zeus, Poseidon, Hades, Hera, Afrodite, Deméter, Cupido, Cérbero, Hércules, mesmo que seja aquele bonitinho da Disney? God of War, né? Quem? Não vamos chegar nessa história do Cupido ainda, porque a história do Cupido tem mais 3 histórias antes dele. Gente, os gregos, eles... Só um minutinho, Bela. Os gregos, eles foram tão geniais em todos os campos que eles não precisaram dominar militarmente nenhum povo. Tanto é os Jogos Olímpicos, tanto é que hoje nós temos influência dos gregos. Acabamos de sair dos Jogos Olímpicos da modernidade. E são chamados Jogos Olímpicos da modernidade porque tiveram os Jogos Olímpicos da antiguidade. A Casa Branca é uma construção inspirada na arquitetura grega. A Faculdade de Direito, que fica bem no centro de Curitiba, uma arquitetura grega. Lá no, eu acho que é no Missouri, é no Mississippi,
tem uma cópia do Templo de Atenas, o mesmo que tem lá na Grécia, só que menor. Diga. Hã? 25. Tudo isso não, daqui a 2 semanas. Ó, vim. De novo, Raíssa. Tu vai viajar de novo. Tu já tá me devendo 3 presentes de 3 viagens que tu fez esse ano, já. Ô, tia. Ô, tia. Tem Oi. como você me mandar? Precisa ser a tia Lilian, porque ela não tá me respondendo. Tem como o quê, Isabela? Tem como você me mandar ou tem que ser a tia Lilian, porque ela não tá me respondendo. Eu já falei com ela. Isabela, ela não vai lhe mandar agora, Isabela. Ela só vai mandar no final da aula. Eu não tô falando da aula, tô falando do link dessa aula. Não tô falando da aula gravada. Mas tu não tá assistindo a aula agora ou tu não tá Eu tô conseguindo vendo pelo ver? celular, não tô conseguindo ler nada. Tô vendo pelo celular. Ó, deixa eu te dizer uma coisa, Isabela. Tu tá vendo aqui o canto da tela do Meet, bem aqui, ó. Peraí, deixa eu ver aqui onde é que ele aparece para vocês. No lado esquerdo tem um código. Pronto, do lado esquerdo você tá vendo o código? H. KHE-RGYWOJC. Aham. Se você copiar isso aí no seu Google Meet, você entra. Tá. Viu? Pronto, Tá. vamos lá. Bem, gente, e os gregos, eles vão se tornar também importantes porque eles também vão modificar a forma de fazer política. Democracia, cidadania, foram termos criados pelos gregos. E são hoje liberdades individuais políticas que todo mundo quer ter. Nós vivemos numa república democrática cidadã. Quer dizer que nós temos uma forma de governo onde o povo elege seus governantes de forma democrática através de uma eleição, onde não importa a sua condição social, o voto de uma pessoa rica, o voto de um pobre, o voto de uma celebridade tem o mesmo peso de um voto de uma pessoa comum, uma pessoa desconhecida. O mesmo voto tem um peso para todo mundo. E uma sociedade cidadã, quer dizer que todo mundo tem direitos e deveres. Que, segundo a nossa Constituição, todos os cidadãos têm os mesmos direitos e deveres. Agora, se na prática a lei não é aplicada de forma como deveria ser, é outra conversa. Mas lá no nosso livro de leis tem dizendo: o direito e o dever da Raíssa é igual ao do Lucas, é igual a de qualquer pessoa. Vocês entenderam, gente? Isso tudo foi à custa de muita luta, mas quem criaram foram os gregos. Então, eles têm uma influência gigantesca na humanidade. Tá certo? Bem, essa palavra democracia, ao que muita gente diz, demo não vem de nenhuma coisa ruim, não. Demo, no grego, significa povo. E cracia vem de kratia, que significa governo. Então, na língua grega, democratia significa governo do povo. Que Abraham Lincoln disse: governo do povo, pelo povo e para o povo. Por que ele disse isso? Porque ele disse que é o povo que elege e é o povo que deve exigir os seus direitos dos governantes. Ele disse: eu não fui eu, não. Foi lá o presidente norte-americano. Certo? Vamos lá. Diga, Lara Munhoz. Consegui entrar Eu tô tentando perguntar faz tempo. Como é, Lara? Eu tô tentando perguntar faz tempo se os gregos dominaram algum lugar. Dominaram alguém. Como eu disse no começo da aula, Lara, eles não dominaram militarmente ninguém. Mas eles dominaram culturalmente, religiosamente, de diversas maneiras. Tá certo? Certo. Gente, a gente começa o livro com o conceito de antiguidade clássica. Olha como a questão é o preconceito, né? Quando os primeiros historiadores, lá no século XV, XVI, começaram a organizar a história, eles criaram 2 mundos antigos. Eles criaram o mundo antigo, formado pelos povos do Oriente, e a antiguidade clássica,
E o que era essa tal dessa antiguidade clássica? Era Grécia e Roma. Quer dizer que Grécia e Roma eram duas civilizações top de linha que ficavam acima de todos os outros povos que nós estudamos. Tia, eu consegui entrar pelo computador, obrigada. Mas por que eles fizeram isso? Por um simples motivo. Não havia tido tanta descoberta sobre os outros povos da antiguidade. Então, a gente não sabia muito sobre os egípcios, sobre os mesopotâmicos, sobre os persas, sobre os indígenas da América, sobre astecas, maias e incas. Então, os europeus achavam que Grécia e Roma eram civilizações que tinham uma cultura superior às demais. Só que essa ideia foi sendo desconstruída ao longo do tempo, né? De que maneira? À medida que, a partir do século XIX, Napoleão, ao chegar no Egito, conseguiu conhecer muitas coisas do Egito, e os arqueólogos correram para escavar o Egito, escavaram a Mesopotâmia, encontraram escavações na América, eles perceberam que o mundo antigo não era formado sobre Grécia e Roma. Na verdade, Grécia e Roma eram dois povos que viveram com todos esses outros na mesma época. E que tiveram povos que fizeram impérios tão grandes quanto o Império Romano, como, por exemplo, os persas, como, por exemplo, Alexandre da Macedônia, como, por exemplo, os hunos. Conquistaram muitos lugares, conquistaram muitos povos. E por que só gregos e romanos eram superiores? Então, os historiadores, através da descoberta da escrita desses povos e dos achados arqueológicos, eles perceberam que todas as civilizações que viveram no mesmo tempo, elas foram grandiosas e conviveram entre si. Gregos faziam comércio com mesopotâmicos, com os egípcios, com os persas, com os árabes, com os lusitanos, com todo mundo no mundo antigo. Então, eles determinaram que a antiguidade ia ser todos os povos que faziam parte dos anos de 4.000 a.C. até o ano 476 da nossa era, que é com o fim do Império Romano. Então, durante quase 4.500 anos, todos os povos que viveram nesse período faziam parte da antiguidade. Tá certo? Vocês entenderam o que é a antiguidade clássica? Ô tia, eu cheguei agora. Pode me explicar o que está acontecendo? Pedro Paulo, nós estamos estudando a Grécia, estamos estudando o mundo antigo. Ah, tá. Tá certo? Bem, por que esses historiadores decidiram mudar? Foi do nada? Não. Porque eles perceberam que a escrita dos outros povos enchiam a gente de informações. Porque eles perceberam que povos que não tinham escritas eram igualmente ricos culturalmente. Os nossos indígenas, por não terem escrita, eles são inferiores à cultura deles? Não. Então, assim, eles foram percebendo que não importa a escrita ou a não escrita, o tamanho do império, todos os povos da antiguidade foram igualmente importantes. Tá certo? E aí, nós vamos lembrar de uma palavra que a gente trabalhou com ela esse ano. Os historiadores europeus, mesmo sem saber, lá no século XV e XVI, eles estavam cometendo o que nós chamamos de etnocentrismo, que é achar que a cultura de um povo é superior à cultura dos outros. Isso alguns povos ainda fazem, né? Na época que nós estudamos aqui, a gente falou sobre os Estados Unidos, né? Como eles acham que a cultura deles é melhor do que a dos outros. E a gente sabe que não é. Cada povo tem a sua cultura e cada cultura de um povo é importante para ele mesmo. Alguns podem ter recursos tecnológicos melhores, mas a tecnologia não quer dizer que um povo é melhor e o outro povo é pior. Tia, Oi, Isabela. Quando a minha mãe foi morar na Alemanha, perguntaram para ela se aqui no Brasil tinha geladeira. Isso é uma coisa que acontece. Por exemplo, os europeus acham que a gente aqui no Brasil, a gente anda, tem macaco na rua, né? Tem elefante, tem floresta em todo canto, que todo mundo é burro, que ninguém sabe ler, se as pessoas têm computador, internet. Tia, não é possível que com a internet as pessoas achem isso. Acham. Tem E também perguntaram lá no Tem gente que acha que o Brasil inteiro é uma floresta amazônica. Diz.
Claro, tia, claro que você tem todo o direito de achar estranha a cultura deles. Tipo, tem índio que é canibal, que come humano. Mas a gente acha bem estranho, mas só que a gente não pode achar que a nossa cultura é melhor, não. Ó, Tia, gente, perguntaram se entrava macaco dentro de casa. mas deixa eu dizer uma coisa para Oxi. vocês. A gente também faz a mesma coisa sem querer, sabia? Quando a gente está falando de indígena, a gente pensa que eles são todos iguais, né? Que eles vivem tudo nu na floresta, sem nada. Não é não? Teve uma vez que eu fui visitar os tapebas. Obrigada, Senhor. Teve uma vez que eu fui visitar os tapebas na minha antiga A escola. gente, Eles tinham uma casa bem humilde, mas tinham celular, tinham usado mas roupa. eu posso dizer para vocês que muitos brasileiros acham que os indígenas eles são iguais e que a cultura deles é inferior à nossa. Quando uma pessoa xinga ou diz assim, programa vai de índio, vai viver com os índios na mata, ela está menosprezando a cultura indígena. Ela está menosprezando a vida do indígena, está menosprezando a cultura dele. Tia, eu acho que É etnocentrismo. Sabe uma coisa que bacana que aconteceu em 2010? 2010 houve a Copa do Mundo na África do Sul, né? Primeira vez que um país africano sediou uma Copa do Mundo. Mas você sabe o que foi bacana? Que toda vida que se falava da África, as pessoas, quando falam da África, só pensam em duas coisas. Em pessoas pobres, ou então em savana, girafa, safari, rinoceronte. Quando a gente fala em África, a gente só pensa isso. E a Copa do Mundo, ela espalhou pelo continente africano, a gente pôde conhecer cidades tão grandes quanto Nova York, Rio de Janeiro, São Paulo, Paris, Londres, tudo na África. Gente rica como nesses outros países, lugares desenvolvidos, shoppings, tudo. Mas isso é porque a gente tem preconceitos. Preconceito não é você achar ruim, o outro não. Eu estou falando do preconceito. Da gente achar que conhece um lugar sem conhecer de fato. Né? Então, os historiadores, infelizmente, fizeram isso, mas a gente hoje combate o etnocentrismo. De que maneira? Valorizando a cultura do seu povo. A gente tem que valorizar a nossa cultura. Inclusive, semana passada, a Unesco pegou um jardim que tem no Rio de Janeiro, do Burle Marx, um artista, um instrumento brasileiro. Quando você fala o patrimônio da humanidade, porque ele misturou arte e botou uma propriedade pública que hoje virou um museu a céu aberto. Tia, Oi. quando você vai falar, tia, Arábia Saudita, tem gente que pensa assim, é uma cidade muito pobre, só tem deserto. Mas olha aqui o que tem em Dubai, que é uma cidade de Arábia. Para mudar a opinião da pessoa. Quando a gente fala dos países árabes da Arábia Saudita, a gente pensa que é tudo deserto, né? Mandei o link das imagens, só para vocês verem mesmo. Que a cidade não é obrigada, mas eu não vou abrir um link nessa aula, não, tá certo? Eu sei, é só para os alunos. Tem gente que só pensa em guerra. Você acha que um povo vai viver de guerra de manhã, de tarde, de noite? Eu acho que os Estados Unidos é o país que mais faz guerra. Por petróleo. Chegamos na Grécia. Gente, para a gente conhecer o local, a gente tem que saber o local, onde esse local fica, né? Vai viajar para onde, Raíssa? Fica onde? No Rio Grande do Sul, que faz parte de que país? Pronto. O básico ela já sabe. Botou no Brasil o GPS Rio Grande do Sul, ela aponta Serras Gaúchas e lá ela encontra uma cidade chamada Gramado. Pois estamos aqui na Grécia. Se eu apontar a Europa, se eu apontar a Península Balcânica, eu chego nessas cores coloridas aí. A Grécia. Oficialmente, o nome dessa península aqui, é Península Balcânica. E a gente chama de Grécia Antiga porque ainda hoje a Grécia existe aí, certo? Só que o continente grego, ele não ficou só no continente, não. Ele foi para a Península, ele foi para as ilhas, ele foi para a Ásia e ainda foi para a Península Itálica. Os gregos se espalharam, gente.
Agora, eles se espalharam por quê? Porque eles gostavam de migrar? Não. Porque os gregos, assim como nós brasileiros, eles são misturados. Nós não somos o resultado da mistura de africanos, indígenas e portugueses, não é assim? Pois os gregos, eles são a mistura de 4 povos. Aqueus, eólios, jônios e dórios. E à medida que esse povo foi chegando, os que foram dominando foram espalhando os demais. Por isso que eles ficaram nesse território aí. Então, os gregos, eles têm a parte continental, a parte peninsular, a parte insular, que são das ilhas, a parte asiática e a parte da Magna Grécia, que fica aqui, que vocês vão ver. Já no outro mapa. Diga. Península é uma ponta do continente que ela não fica na margem do continente, ela fica dentro do mar. O continente europeu, ele acaba aqui, ó. Só que tem uma ponta do continente que está dentro do mar, ó, que é a península. Certo? Cercada, gente, pelos mares Egeu, Mar Mediterrâneo e Mar Jônico. Tia, não é tudo mesmo mar, não? E aqui, que eu tenho 12 aqui dentro, aí, 12 não, que uma somos lá, né? Mas temos 10 aqui, ó, aqui. Eu nem disse, o Big Brother que te pegou. Como é o nome do Big Brother? Big Boss, né? O Big Boss é que te pegou, perdeu 500 estaletas. Gente, ó, essa região é uma região montanhosa. Grandes cadeias de montanhas, professora? Não, mas várias cadeias de montanha. Isso ajudou os gregos a não formarem um império. Por quê? Porque à medida que eles começaram a povoar a região, as cidades ficavam isoladas por causa das montanhas. E aí cada cidade ela teve que desenvolver suas regras de convivência, que vão virar leis, teve que ter o seu organizador, que vai virar o rei, e teve que ter o seu próprio exército para se defender. Então, todas as cidades gregas viraram cidades-estados, cada uma com um rei, com suas leis e com o seu exército. Tia, mas como é que eles se reconheciam como gregos? Porque, gente, eles compartilhavam a mesma cultura, a mesma língua e a mesma religião. Ai de um povo que quisesse invadir o território deles. Eles uniam o exército de todas as cidades para combater esses inimigos. Tanto é que os persas tentaram, por mais de um século, dominar os gregos e nunca conseguiram. E o exército dos persas era 40 vezes maior do que o dos gregos. E eles não conseguiram dominar os gregos. Os gregos só vão ser dominados pelos romanos, depois de sofrerem com tantas guerras. Aí fica fácil, né? É igual estar lutando boxe, eu luto 10 lutas de boxe, o cara só não luta nenhuma, aí ele vai lutar comigo, é claro que ele tem uma vantagem grande. Ele está novinho em folha, enquanto eu já me esgacei em 10 lutas. Mas eu vou estar exausta e ele não. Diga, Mateuzinho. Mateu Cruz. Hã? Nada. Exatamente, você não vai beber nada até acabar a aula. Mateu Cruz, não. Mateu Cruz não morre. Mateu Cruz, ele vira missão impossível. Seu irmão gêmeo, Tom Cruise. Sabe aquele O Missão Impossível. ele fez a cena mesmo, mas ele tá falando. Ele faz todas, acho que ele é doido mesmo, viu? Porque ele faz todas as cenas. Tá com mais segurança. É, claro, né? Porque ninguém vai querer que um artista morra, né? O mais doido que ele seja, né? Gente, esse território, por ser montanhoso, ele não vai ter muitas terras férteis. Então, os gregos eles vão aproveitar cada cantinho para produzir agricultura. Só que eles vão ter uma outra característica natural que vai ajudá-los nesse ponto. É o litoral. Como eles têm uma zona litorânea muito grande, e esse litoral ele tem muitas pontas de terra no mar, eles têm portos naturais.
É o que nós chamamos de litoral recortado. Isso quer dizer o quê, tia? Quer dizer que eles vão poder se dedicar à pesca, vão desenvolver a navegação e vão se tornar grandes comerciantes marítimos. Então, a principal atividade econômica dos gregos não vai ser a agricultura. Eles vão ter a agricultura para subsistência, para poder consumir, mas o que vai enriquecer os gregos será o comércio marítimo, ok? Eu trouxe um mapa em 3D para vocês verem o relevo montanhoso da Grécia, ó. Olha aí, meu povo. Como é que um rei ia fazer um monte de cidade com um monte de estrada ligando as cidades? Tinha como? Não. Por isso que elas foram se isolando e foram fazendo cidades-estados. Hã? No meio disso tudo. No meio de tudo isso, subindo montanha, descendo montanha, caindo de precipício. Esse mapa é o que está no seu livro. A força da minha filha era tudo a pé, não era igual a vocês, leitinho, Nutella e carro com motorista, não. Era a pé, subindo, descendo montanha, carregando suas coisas. Ó, gente, cavalo só para quem era rico, só para quem era rico e oficial. O soldado vai no chão, Matheus. Ó, olha para a Grécia, meu povo. Os aqueus chegaram e dominaram essa região rosa, onde eles fundaram todos esses nomes que vocês estão vendo aí são cidades. Os aqueus fundaram tudo sozinho? Não. Aqueus. Fundaram tudo sozinho? Não. Os aqueus chegaram, estavam vivendo aí, quando vieram os povos eólios. Os eólios vieram, se misturaram aos aqueus, dominaram as ilhas e começaram a se espalhar. Aí eu tenho duas formações da Grécia. A parte rosa corresponde à parte do continente península, chamada de Grécia continental, e a parte laranjinha espalhada é a Grécia insular, que são a Grécia das ilhas. Depois vieram os jônios. Os jônios se misturaram aos eólios, os aqueus ficaram vivendo bem aí, e nas ilhas. Só que o quarto povo que veio, ele veio para dominar tudo, que foram os dórios. Aí os dórios, quando vieram, eles queriam escravizar os aqueus, os eólios e os jônios. Em alguns lugares eles conseguiram, em outros lugares não. Aí os aqueus, os eólios e os jônios decidiram dominar os territórios. Uns foram para aquela parte verde, que é uma ponta da Ásia, que na antiguidade eles chamavam de Ásia Menor, e a outra parte veio para cá, para a região amarelinha, que é a Península Itálica, onde vai surgir o grande Império Romano. Nessa época não existia Império Romano ainda. Os romanos viviam numa pequena cidade ali no meio da península. E os gregos foram dominar a ilha de Sicília e o sul da Península Itálica. E essa região de amarelo eles passaram a chamar de Magna Grécia. Magna Grécia, que na língua grega significa a Grande Grécia. Por que a Grande Grécia? Porque a Grécia tinha terra, ó, que ia da Península Itálica, passando pela Península Balcânica, dominando todas as ilhas e chegando até a Ásia. Sem ser um império. Isso é o que é maravilhoso nos gregos. Eles eram donos de tudo isso e eles não tinham um rei mandando em tudo. Cada cidade tinha o seu próprio rei. Tá? Roma é outra coisa. Bem, como eu disse para vocês, o relevo montanhoso e pouco fértil favoreceu o isolamento e a formação de cidades-estados. Detalhe, cidade-estado na Grécia não se chama cidade-estado, se chama polis. P-O-L-I-S. Polis. Polis. P-O-I-S. Não, P-O. Ixi, não tem pincel. P-O-L-I-S. Polis. Que quer dizer cidade em grego. Cidade-estado. Então, quando eu for falar Atenas, eu vou falar de polis ateniense. Quando eu vou falar de Esparta, eu vou dizer polis espartano. E eu vou vontade de dar um grito no pé do ouvido do Luca. Luca!
por 10 segundos. Foi o quê? Faz meia hora que eu olho para ti de olho fechado, tem vergonha. Diga, ô Matheus Cruz. A Grécia é uma cidade humilde? 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 Ou elas também faziam um pouco isso? Matheus, boa pergunta. Os gregos, a gente não tem como classificá-los se eles eram humildes ou arrogantes, né? Que são os opostos. Eles eram humildes no ponto que eles não menosprezavam nada. Eles aproveitavam o que a natureza dava, eles aproveitavam todas as ideias que eles tinham, eles não achavam superiores aos outros nesse ponto. Mas quando eles começaram a desenvolver a história, a física, a escultura deles que era perfeita, que eles começaram a desenvolver o que a gente chama hoje de ciências, eles achavam que eles estavam no topo de desenvolvimento que os demais povos não estavam. Só que a gente sabe que não é verdade, né, gente? Imagina o tanto de conhecimento que os egípcios tinham para poder fazer uma mumificação, pessoal. Não é verdade? Só que como eles não trocavam muito esse conhecimento, assim, eles não tinham muito convívio, os gregos achavam que eles eram o suprassumo do conhecimento. Então, assim, a gente não tem, Mateus, como colocar em caixinha se os gregos eles eram só humildes ou só arrogantes, mas vamos pensar no seguinte, que eles eram humanos. E como humano, a gente tem o nosso momento que a gente se acha e tem o momento que a gente é humilde, né? Diz aí. A pergunta é se eles faziam Não. Não. A palavra polis se escreve assim, tá? Polis grega. Diga, alguém quer falar? Era tu que queria falar, Thalita? Só que a gente pode saber que a discussão, né? Eles têm que puxar o cérebro para poder tomar isso. Só isso não, Thalita. Não só isso, tia, mas é uma coisa bem Sim. Pelo amor de Deus. Deixa eu contar uma fofoca. Eu disse para vocês. Aí acordaram. Até o Lucas regalou os olhos. Pensava que eu ia contar do Neymar, né? Que o Neymar parece que tá pegando lá a meninazinha, tá, não? E não é a Bruna Marquezine, não. Agora disse que a Bruna Marquezine tá pegando o... Ai, meu Deus, por que eu não abro o TikTok? Gente, eu vou me lembrar quem é. Saiu na fofoca da final de semana aí. Diz, Matheus. Ai, meu Deus. Diz, Matheus. Quem roubou o conhecimento total deles? Quem roubou? Roubou o conhecimento deles. Ninguém roubou. Se tivessem... Não tem como você roubar... Conhecimento sobre a ciência. Matheus, eu não sei se seu pai já lhe disse isso, mas conhecimento é a única coisa que uma pessoa não pode tirar de você. Você pode perder tudo. Seu conhecimento, ninguém tira o que você aprende. Na verdade, os gregos, eles espalharam o conhecimento deles para os outros povos. Eles foram humildes nesse ponto, eles dividiram o que eles conheciam. Diga, amor. Tá. Nossa aula já vai terminar, né? Falta 20 minutinhos só. Gente, fica assistindo pelo celular, viu? Para não perder a aula. Gente, o que eu queria dizer para vocês era o seguinte. Que a Ana Maria Braga disse que se casaria com o Tiago Oliveira. É a fofoca que acabou de sair daqui. Eu não sei quem é Tiago Oliveira. Mas a Ana Maria Braga disse que queria fazer o 5º casamento dela com ele. Aí, fofoca. Viu? Presta atenção. Eu só espero que a Juliette não fique com o Neymar, senão ela vai ser uma decepção. Porque tu já viu que o Neymar... uma fofoca que eu vi na revista aqui, que
Tem um personagem da novela que o Neymar vai ser igualzinho a ele. A novela do passou ali. Depois eu vou mostrar para vocês a foto, para vocês não me dizerem se é igualzinho o Neymar agora. Vai, tu vai ver, tu vai ver. Tu vai ver. Ó, fala, meu Deus, meu povo, minha aula está gravando. Gente, isso foi um momento cultural. Vamos lá. Tia, Eu tô gravando. tia, Oi. eu saí da reunião porque eu acabei de chegar em casa. Agora eu vou continuar assistindo. Marinha, pois tu fica aí, porque tem 20 minutos de aula. Eu vou ficar. É que eu acabei de chegar em casa e desconectou minha internet. Tá bom. Gente, ó. Antes dos Zaqueus, dos Eólios, dos Jônios e dos Dórios, o primeiro povo que chegou foram os Zaqueus. Quando os Zaqueus chegaram nessa região, nessa parte aqui da península, ó, viviam uns povos que a gente chama de povos autóctones. Que são povos autóctones, tia. São povos que vivem numa região que a gente não sabe a origem deles. De onde eles vieram, de onde eles surgiram. Mas eram agricultores simples e pastores. As pequenas aldeias que eles viviam eram muito simples. E aí os aqueus foram viver com eles e acabaram se misturando a eles. Mas aqui, na ilha de Creta, já existia um povo que habitava essa região. Esse povo, eles eram chamados de povos cretenses. Cretenses, porque moravam na ilha de Creta. Nessa ilha de Creta, como ela era uma ilha, o solo dela vai ser mais rochoso do que fértil, né? Então, eles vão produzir agricultura para sobreviverem, mas eles vão ganhar mais com a pesca. E com a chegada dos povos aqueus aqui nessa região, eles começam a fazer troca de produtos entre a ilha de Creta, os cretenses, e os habitantes dessas cidades aqui, os aqueus. Com o tempo, eles aqui formaram um império. Um império não, um reino. E eles aqui também. Tanto é que aqui é um reino chamado Reino Cretense ou Reino Minoico, e aqui é chamado de Reino Micênico. Esses nomes são ruins, né, para a gente aprender? É. Mas deixa eu explicar. Se você conseguir entender por que o nome, você aprende. Cretense, porque o nome da ilha é Creta. E Minoica, porque foi o nome do primeiro rei desse reino. A civilização cretense, ela também pode ser chamada de minoica. Cretense, porque ela fica na ilha de Creta. E minoica, porque era o nome do primeiro rei desse reino. O rei se chamava Minos. M-I-N-O-S. Minos. Só que esse rei, segundo a história deles, ele não era um rei muito bom, não. Quando ele se tornou rei, ele passou a cobrar muitos impostos do povo. E o povo era obrigado a pagar imposto com o que tivesse. Animal, alimento, o que eles tivessem. E quando eles não pagavam impostos, eles eram aprisionados, eles eram punidos. Muitas vezes as pessoas morriam e nem sabiam, a família nem sabia que a pessoa estava morta. Por causa dessa história, todos os reis que vieram depois dele passaram a ter um título chamado de Minos. Então, o nome do primeiro rei virou um título real. Assim como o faraó é o título do rei do Egito, o rei dessa região, todos os reis passaram a receber o título de Minos. E é interessante que essa história tinha uma lenda que surgiu aí que vocês conhecem. A lenda de um tal de um monstro que vivia no labirinto. É a lenda de que personagem? Minotauro. Ó, os gregos inventaram uma história que na ilha de Creta existia um labirinto, onde nesse labirinto existia um monstro que tinha um corpo de ser humano muito forte, avantajado, e tinha a cabeça de um touro. Era chamado de Minotauro. Olha o nome, Minotauro. Presta atenção. E que ele vivia num labirinto e que todo ano, para ele não atacar as pessoas,
ele exigia que dessem a ele uma oferenda. E a oferenda que ele queria eram mulheres, jovens mulheres, que quando as mulheres eram colocadas no labirinto, ele simplesmente matava. Nossa! Aí o rei da região tinha convocado vários guerreiros para invadir o labirinto e matar o Minotauro. E todos eles entravam, mas não saíam, morriam lá dentro. Aí... Foi um cara lá que a menina estava apaixonada, ele lá no Aham. Aí ele voltou com a bandeira lá abaixada e quase matou a chance do filho de Agora vamos traduzir a história aí da Thalita, né? Foi escolhida uma jovem chamada Ariadne, né? Que era, eu vou colocar até a imagenzinha dele aqui para vocês verem como ele é bonitinho. Cadê ele? A Ariadne, ela era uma pessoa apaixonada pelo Teseu. E aí, ela foi escolhida para ser oferecida ao Minotauro. Só que a Ariadne, ela e o Teseu foram inteligentes, eles bolaram um plano. Ela levou o novelo de lã, né? E à medida que ela foi entrando no labirinto, ela foi desenrolando o novelo, deixando a linha para o Teseu. Para que ele conseguisse seguir, mataria o Minotauro e eles conseguiriam fugir. Esse era o plano deles. Minotauro é lindo. Aí, assim aconteceu. A Ariadne foi oferecida, Teseu se ofereceu para ser o guerreiro que iria salvar. E aí ele foi seguindo a linhazinha que a Ariadne foi soltando. Até que ele foi surpreendido pelo Minotauro, luta vai, soco vem, ele vence o Minotauro. Aí a questão é, será que eles iam conseguir sair do labirinto ou eles iam morrer lá dentro? Aí a Ariadne encontrou de novo a ponta do novelo que eles tinham perdido e eles conseguem voltar seguindo a linha do novelo, saindo do labirinto. Gente, isso era uma história que tinha na mitologia grega. Ariadne era a mulher, Teseu. Aí deixa eu dizer uma coisa. Ele arrisca a vida dele para salvar a outra. Ele era obrigado. Tia. Tá? Não conta o spoiler das histórias, mulher. Eu não contei isso. Tia. Oi, Lara. Essa história do Minotauro que você está contando me lembra de um filme que eu vi, de uma série. Só que a diferença era que era no fundo do mar e o Minotauro, ao invés dessas pernas de touro aí, no lugar tinha caldo de tubarão. Ó, Que série é essa? deixa eu voltar aqui para vocês. Atenção. Sabe o que aconteceu, gente? Quando os arqueólogos começaram a escavar a ilha de Creta, eles encontraram o palácio chamado Knossos. Knossos era o nome do palácio do rei Minos. Quando eles começaram a escavar esse palácio, eles perceberam que esse palácio ele tinha vários níveis. Tinha um nível acima do solo, com 2 pisos, tinha um nível abaixo da rocha, e o interessante, à medida que eles entravam, você entrava numa sala, não tinham portas, eram só aberturas. Você entrava numa sala, tinha uma porta, você entrava em outra sala, tinha outra porta, você entrava em outra sala. Com a tradução das histórias gregas, eles descobriram que, na verdade, a história do Minotauro nada mais era do que uma história criada para criticar o rei Minos. Daí o nome dele ser Minotauro. Daí a história tem um labirinto, porque o labirinto parecia com as salas do palácio. As moças que o Minotauro exigiam, na verdade, eram os impostos que o rei cobrava. Os guerreiros que morriam eram as pessoas que eram punidas por não pagarem os impostos. As histórias gregas, elas são fantasiosas, mas algumas delas fazem uma metáfora da realidade. Então, toda história grega tem um fundo de verdade. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que quando a gente desenvolve as ideias, que a gente vai fazer as pesquisas, a gente começa a encontrar pontos em comum entre elas. Tá certo? Para a gente entender quem é esse povo.
Eles viviam da produção de cereais, mas a principal atividade econômica era a atividade marítima, tá? E eles desenvolveram uma escrita que nunca foi decifrada. Não, peraí. Como é que tu tá me contando a história de um povo que a escrita deles não foi decifrada? A deles. Porém, vocês lembram que eu disse que os aqueus aqui, ó, viveram no mesmo tempo que eles? Sim. Os aqueus que viveram aqui no reino de Micenas, eles também desenvolveram uma escrita e a escrita deles foi decifrada. Então, graças à escrita deles, a gente sabe a história desse povo. Lembrando que a escrita cretense, ela se chama linear A, porque ela não tem um nome, tá certo? Ela se chama linear A e ela não foi decifrada. Aqui, ó, são as ruínas do Palácio de Knossos. Tem um videozinho que eu achei no YouTube que mostra as pessoas visitando as ruínas desse palácio. Eu vou colocar na plataforma para vocês, ele tem 5 minutos, mas vocês não são obrigados a assistir, não. Quem tiver curiosidade de ver essas ruínas de verdade, né? Eu vou colocar lá para vocês, na plataforma hoje mesmo, tá bom? Diga. Só um minutinho, teve gente que levantou a mão. Quem foi que levantou a mão? O Matheus. A Lara. Não? Matheus fala. Depois do Matheus fala a Lara. Diz, Matheus. Tu, Cruz. Seria melhor alguém se disfarçar de mulher e tirar uma foto? E aí, na hora que o monstro vai ver a mulher, ele vai ficar no coração e vai ficar bem fácil. Matheus, tu vai pegar o vidro encanado que vai direto pra sala do Ida, viu? Ó, gente, como esse povo acabou? A teoria que a gente trabalha, porque como nessa região há muito terremoto, tsunami, né? Então a gente acredita que causas naturais, como terremotos, tsunamis e até incêndios, tenham causado o abandono de parte das pessoas da ilha. As pessoas foram embora e deixaram a ilha abandonada. Não. Mas muita gente abandonou a ilha ao ponto da civilização enfraquecer e ruir. Aí o que foi que aconteceu? Os aqueus saíram lá do continente e dominaram a ilha de Creta, juntamente com os eólios. Tá certo? E os aqueus que ficavam nessa região, eles formaram um reino, como eu disse para vocês, chamado de Micenas. Esse reino chamava-se Micenas porque a cidade maior que foi desenvolvida nessa época era uma cidade chamada Micenas, que era onde ficava o palácio do rei. Assim como lá em Creta, o palácio era a principal construção da cidade. No palácio, tanto de Knossos, na ilha de Creta, como no palácio de Micenas, aí na península, tudo acontecia no palácio, gente. O rei morava no palácio, ele governava no palácio, o palácio tinha armazéns onde os artesãos produziam os produtos deles e faziam comércio, tinham templos religiosos dentro do palácio, então tudo acontecia dentro do palácio. O palácio era a construção mais importante desse período. E as casas das pessoas iam ficando ao entorno do palácio. Então, aqui nessa região de Micenas, assim como lá em Creta, eles também se organizavam em palácios. Vocês estão vendo essa área em rosa aí, não estão? Toda essa área foi a área que os aqueus conseguiram dominar. Cada pontinho grande desse aqui, vocês estão vendo um quadradinho aí, chamado de Tirinto, Micenas, Pilos, Atenas, Tebas, Glá, foram as cidades fundadas pelos aqueus. Tinha aí essas bolinhas miudinhas. Eram outras cidades, só que menores do que essas aí. Gente, vocês estão vendo quantas bolinhas vermelhas tem nesse desenho aí? Se eu disser para vocês que mais da metade dessas bolinhas vermelhas viraram, com o tempo, grandes cidades gregas. Cada uma com rei, com exército. Vocês acreditam nisso? Acredito que eu não minto, não. Não, algumas dessas cidades, né? Não. Um pouco mais da metade delas. Como se o espaço não... Tia, Diz que o espaço não dá, o espaço não dá no desenho. Mas de verdade dá. Diz, Larinha, pode falar agora. em que parte do livro tinha a história do povo do Minotauro? Gente, a Lara está me perguntando onde tem a história do Minotauro. Deixa eu dizer para vocês que eu acho
A história do Minotauro não tem no livro? Não do Minotauro. Eu tô perguntando do povo que tinha a lenda do Minotauro. Dos micênicos e dos minóicos, eu vou dizer, Lara, a história dos minóicos está na página 163, 164, e a história dos micênicos, que é o que eu estou falando agora, está na página 165, 166. Mas não tem a história do Minotauro, tá? Oh, que pena. Oi. Esse povo foi derrotado e abandonou. Os micênicos, eles não abandonaram, só que a cidade cresceu. Mas a primeira cidade, a de Micenas, que foi construída no topo dessa colina, ó, isso aqui é o sítio arqueológico dela. Isso aqui, gente, é um sítio arqueológico da cidade de Micenas. De acordo com esse sítio arqueológico, os historiadores fizeram esse desenho aqui, ó. Olha como era a cidade. Bonita. Né? Na verdade, eles não fugiram e ela não foi destruída. Os eólios, os jônios e os dórios foram dominando a região até, depois do domínio dos dórios, todos eles se unificarem e passarem a serem os gregos. Toda essa parte que eu estou contando para vocês, eles ainda não são gregos. Eles são aqueus, eólios, jônios e dórios. Eles não são gregos ainda. Né? Vou já chegar lá, nós vamos chegar lá agora. Ó, eles, segundo essa cidade aí, gente, ela era a cidade de um dos maiores guerreiros das histórias mitológicas gregas. O chefe do exército grego chamado de Agamenon. Você não sei se eu já ouviu falar do rei Agamenon. Foi um dos reis mais estrategistas de guerra da Grécia Antiga. Tá? O Agamenon teve um papel importante durante a Guerra de Troia. Já ouviram falar dela? Vamos falar. Eu sei. Ele foi corajoso. Respondendo aqui a sua pergunta, meu jovem. A gente acredita que essa civilização... A gente acredita, não, essa civilização ela não acabou. Essa aqui é a escrita deles, que foi decifrada. A escrita linear deles. E ela foi decifrada porque ela se parece com o grego. Então, a partir da escrita deles, a gente conheceu toda a história do mundo antigo dos gregos. Tá certo? Tia, a gente sabe dessas histórias de onde? Já ouviram falar num rapaz chamado Homero? Não. Mas eu acho que vocês já ouviram falar dos 2 livros que são ditos que foram feitos por ele. Um livro se chama Ilíada e outro livro se chama Odisseia. Não. Agora, uma pergunta. Como é que um poeta cego escreve? Hoje em dia, né? Ei, ele escreve hoje em dia. Ele tem que comer a letra do povo das praias. Aí, tá certo. Gente, Ilíada e Odisseia são duas histórias contadas em forma de poesia gigantescas que nós vamos falar sobre histórias mitológicas através delas. Beijo, bom feriado, até a próxima semana! Tchau, tia! Tchau, obrigada! Sábado é meu aniversário. Não, mas está bem na minha aula. Os poetas cegos, eles escreviam assim que na gente? Ou eles escreviam que nem bolinha, assim? Eles escreviam de acordo com a escrita deles, né?